Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que não apareço, né, que não gravo nenhum conteúdo para vocês, mas eu estou de volta e hoje eu quero falar sobre essa fraldinha aqui que não é descartável. Na verdade, hoje eu quero falar sobre fraldas ecológicas. Já contem aí nos comentários se você já usou, se você usaria ou se você não usaria de forma nenhuma, né? Eu me lembro, vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu me lembro de que quando eu era criança, né, e acompanhava as mães que usavam esse tipo de fralda em seus filhos, e não se chamava fralda ecológica, se chamava fralda. Qual era o nome mesmo? Se chamava calça plásticas. Calça plástica, é. E eles não eram assim, gente. Tão assim, tão fofinho, com. Assim, tinha até estampas, mas não assim, de forma mais, sei lá, criativa, né? Alguns eram de cores neutras, né? Se eu não me engano, tinha alguns estampados sim, mas a recordação tá bem longe. E assim, não tinha tanta qualidade quanto os que a gente vê hoje no mercado. A parte interna deles, inclusive, nessa parte interna aqui, era todo assim de rendinha, com aquele tecido, tipo tecido, não é TNT, é tipo um tecido de que fazia cortinado, né? O chamado mosquiteiro da época. Então, e essas mães lavavam, né? Eu era criança e via, tirando todo o cocô e lavando, colocando para secar junto com as fraldas de pano, né? Eu não sei como era aí na sua cidade, mas aqui eles costumavam pegar a fralda de pano, dobrar em várias partes, né? E dobrando até formar tipo, não um charuto, mas tipo um charuto, só que achatado. E daí você colocava dentro, e tinha mães que colocava dentro e também na parte externa, que era para reforçar, né? Segurar bastante o xixi. E depois colocava na criança e lavava todo mundo tranquilamente. Mas hoje, na verdade, eu acho que para algumas pessoas, né, tem gente que vai torcer o nariz, com certeza. Inclusive teve um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu comecei a produzir aqui no canal, falando sobre fraldas, sobre comprar coisas para a criança, né, higiene do bebê. É esse vídeo que tá aqui, eu vou até deixar aqui para vocês, que teve um comentário de uma mãe que falou assim: ah, em pleno século XXI, lavar fralda na mão, não sei o que, não sei o que. Enfim. Inclusive, se você não estaria disposta, eu acho que esse vídeo nem é pra você, né? Mas eu acho que se você chegou aqui é porque você tem um certo interesse de usar, né, em seus filhos a fralda ecológica. Então, aproveita, porque eu vou falar como foi a minha experiência. Enfim. Então, isso era na minha época, né? E daí, hoje, com a vasta disponibilidade de fraldas descartáveis, né? E assim, muitas no mercado, a gente acabou que meio esquecendo das fraldas, né, ecológicas, das calças plásticas, que era assim que falava, e também pelo fato de hoje a mulher moderna sair, ter que trabalhar e não ter tempo de estar em casa esfregando fraldas. Então as fraldas descartáveis se tornaram muito mais práticas, muito mais além de práticas, não precisa ficar esfregando, mexendo no cocô, essas coisas. Enfim, mas tem aquelas mães que ainda assim preferem aderir por questões econômicas, por questões de preferência ou por questões de qualidade, porque elas têm sim qualidade, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Vamos lá. Para quem não sabe, né, a fralda descartável, ela apesar de ter todas essas qualidades que falei aqui, né, de facilidade no dia a dia para as mães, ela é uma fralda que ela abafa muito, né? O bebê fica revestido em plástico, ao contrário de uma fralda de pano, né, que é todo de algodão, todo de tecido, que é muito mais protegido dermatologicamente, muito mais assim
faz com que a pele respire melhor em tecido do que em plástico, por mais que tenha aquela parte interna que eles chamam de algodão e gel, né? Tem toda essa tecnologia aí que, gente, por mais que facilite, a modernidade facilite pra gente, mas a gente sabe que muita coisa que era passada, muita coisa que era antiga, tinha também as suas vantagens em questão de saúde, em questão de tudo, sabe? Por exemplo, um tecido desse não tem nenhum tipo de gel, gel esse Gel esse que você não sabe exatamente o que eles colocam, né? Se vai causar ou não alguma irritação na pele, se vai entrar ou não na corrente sanguínea, enfim, causar alguma alergia, enfim, não vou entrar nesses detalhes porque eu não sei muito a fundo. Mas vamos lá, vamos para a parte de como é essa fralda, né? Como eu falei, ela é toda feita de tecido e ao contrário das fraldas antigas, o tecido é mais grosso, mais, como é que se diz? Mais macio, mais suave, né? E por incrível que pareça, a criança não fica assim calorenta na hora que tira. Não transpira, assim, não fica abafado. Porque a gente pensa assim, ai, de pano vai fazer muito calor, vai esquentar demais. Mas não vi isso, né? Não houve aqui, pelo menos aqui não houve. E ela vem, assim como eu falei, ela é de tecido, né, de pano, uma espécie de pano tipo algodão, bem macio. E geralmente são estampadas para deixar bem infantilizada mesmo, bem fofinhas, mas também tem umas que são lisas, ó, como por exemplo essa aqui, né? Ela tem uma cor lisa na parte externa e alguma estampazinha assim na parte interna. Aí, como nas antigas, ela também tem essa abertura aqui na parte superior, que é para você colocar o refil, ó. E já vem o refil, tá? Porque antigamente a gente tinha que colocar fralda ou coeiro, né? Essas não, essas de hoje vêm com esse refil aqui, bem macio também, muito fácil de lavar, muito fácil mesmo, não fica tão... Assim, tem que lavar bem para não ficar impregnado o cheirinho, mas muito fácil de lavar, gente. E pelo fato de ser uma cor escura, também não fica manchado, né? Porque às vezes a criança consome algum tipo de alimento que vai o cocô vai sair em uma certa cor que pode estar tonalizando aí as fraldas, né? Então, assim, você pode colocar uma ou duas. Só tô olhando aqui pra. Você pode colocar ou você pode colocar um ou dois refis, como você preferir. Por exemplo, aqui, quando eu comecei a usar, né, eu colocava dois refis quando ele era mais novinho. Conforme ele foi crescendo, eu colocava um. Hoje eu coloco um e já é suficiente, né? E vamos lá. A questão da durabilidade e vazamento. A princípio, eu acho que é porque eu não conhecia ainda, não sabia. Eu coloquei em um só, quando ele era bem novinho. Aí houve vazamentos. Houve vazamento porque era um refil só. Ele estava numa fase em que o cocô ainda era bem denso, bem maleável. E também porque nas perninhas ficou frouxa, né? Ficou bem folgadinho. Aí hoje que ele cresceu, que o fluxo diminuiu, que o cocô tá mais durinho. Um só, gente, é suficiente. Um só. Agora eu vou falar como é que eu uso, né? Por que que eu comprei, na verdade, essas fraldas ecológicas. Eu não uso todos os dias, né? Tem mães que, tipo, assumiram de vez a fralda ecológica e não compram as descartáveis para usar diariamente. Outras optam por usar a fralda descartáveis só no momento de sair, né? E deixar as ecológicas para usar em casa, que também eu acho que é bem legal. Eu mesmo fui por esse caminho aí. Usar essas aqui em casa e usar a descartável para sair. Só que como é que eu fiz aqui em casa? Eu não fui daquela mãe que aderiu de vez, de tipo, não usar nunca mais as plásticas ou não comprar muito fralda plástica. Eu comprei, na verdade, delas para ser uma reserva, sabe? Aquele momento em que, nossa, acabou as fraldas, ou não tenho dinheiro agora para comprar fralda agora.
sabe? Naquele momento, tô apertada, não tenho condição de comprar agora um pacote de fralda. Corria e usava essa daqui e foi muito bom. Foi, assim, maravilhoso. Elas são aquelas fraldas de escape aqui em casa, sabe? De escape. Mas se você resolver adquirir elas para usar, assim, rotineiramente, eu acho que de boa, de boa. E além do mais, falando em modernidade, nós temos hoje o tanquinho, nós temos hoje a máquina de lavar, você só vai tirar o excesso, jogar na máquina e deixar ela lá batendo. Ao contrário de antigamente, que a gente lavava muito nas mãos, né? Como eu falei, eu tenho essas recordações aí de mães que tiravam ali, que, né, tiravam o excesso, depois tinha que esfregar nas mãos, não tinha máquina de lavar, nem mesmo um tanquinho, as roupas eram lavadas nas mãos mesmo, e elas lavavam de boa, né, e, enfim, elas são muito boas, não tenho do que reclamar. E eu acho que na questão econômica também é muito bom, porque elas são reutilizáveis, você não vai jogar fora, não são descartáveis. Então, você lavou, tá novo de novo. Lavou, usa novamente, né? E é isso. Assim, a minha experiência com elas, como eu falei, não tenho do que reclamar, me socorreu várias vezes num momento de aperto. Inclusive, já saí sim com ela, né? Fui pra igreja, usei, não teve vazamento, não teve, sabe, nada assim que falasse, nossa, que droga, não presta. Não, foi ótima, ótima mesmo. Inclusive, vou deixar o link delas aqui na descrição, tá bom? Se você quiser adquirir. Tem os kits, hoje em dia tem kits que você pode estar comprando, kit que vem 4 ou mais. Eu acho que é muito econômico. Eu acho muito econômico porque você não fica tendo que comprar fralda direto, né? Simplesmente lava e usa de novo. Enfim, gente, essa foi a minha experiência. Deixa aqui nos comentários se você já usou alguma vez fralda ecológica, o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês, se usaria ou não, de repente você não tem tempo, eu entendo perfeitamente. A mulher pós-moderna que quer trabalhar, às vezes quer estudar, ainda dá conta de casa e filhos, não é muito fácil. Não é muito não é fácil, né? Então ainda ter que lavar fraldas nas mãos é bem complicado mesmo. Mas se, enfim, ainda assim você optar por aderir a essa ideia, né, de usar a fralda ecológica, já vou deixar o link aqui embaixo, como eu falei, para vocês adquirirem, tá bom? É isso, eu encerro por aqui, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, acione o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que irei trazer. Fiquem com Deus e até a próxima.